Marcos Alexandre, o que é que os prefeitos podem fazer nessa hora para aumentar a capacidade de vacinação no interior do estado? Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Diógenes, os prefeitos estão chegando aí também criando seu próprio movimento para exatamente aí ter mais acesso também, o ser uma opção, se configurar aí como opção para a compra de vacinas, né? A gente vê aí a dificuldade que está sendo feita, que está ocorrendo em todo o país, né, para distribuir a vacinação, adquirir novas doses. E aí estão surgindo alguns movimentos, né? Surgiram o movimento dos governadores também, através de consórcio. A classe empresarial também está se mobilizando com o movimento Unidos pela Vacina, e os prefeitos também, a partir de uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, também está mobilizando o seu consórcio. Mais de 2.000 municípios, Diógenes, em todo o Brasil já aderiram, né? Não chega à metade, mas já está perto. O Brasil tem 5.570 aproximadamente municípios e mais de 2.000 já aderiram. Aqui no Rio Grande do Norte, 10 municípios fazem parte. O mais recente foi Natal, né? Que na semana passada enviou aí a sua solicitação de adesão ao movimento, Diógenes. Como o Congresso, né, e o STF abriram a possibilidade de que estados e municípios também possam comprar, né, suas quantidades aí de vacinação, de vacinas, né? Então, é salutar, eu vejo como salutar esse movimento, tanto de governadores quanto agora esse de prefeitos, para que também formem aí uma frente, caso, claro, o governo federal continue a ter dificuldades e a se mostrar aí vacilante nesse processo aí de aquisição de vacinas. A população, a meu ver, é quem ganha com esse tipo de movimento. Marcos, ontem soltaram uma bomba, né? No meio político, econômico, com essa decisão do Edson Fachin de anular as condenações de Lula e todos os processos que corriam na 13ª Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba. E o presidente, nesse momento, está elegível, pode disputar as eleições de 2022. Os extremos saem fortalecidos para 2022. O que fazer com as candidaturas de centro? Diógenes, dizem que geologicamente, né, o Planalto está livre de terremotos, mas a decisão do ministro Fachin ontem mostrou o contrário. Diógenes, a meu ver, essa discussão realmente favorece a essa tese aí que você aventou agora há pouco, né? Realmente favorece aí os extremos. O país já vem polarizado desde 2018, né? Por conta da eleição do presidente Bolsonaro e a reação ao PT, né? E com a possibilidade de Lula ser candidato novamente, de ter os seus direitos políticos restabelecidos. E isso joga por terra, já de cara, a meu ver, a possibilidade de união de partidos de centro-esquerda, que é o que está se buscando. Porque o PT, tendo Lula à disposição para se candidatar, não vai abrir mão, pelo menos é o que todo mundo na cena política enxerga, o PT não vai abrir mão de lançar o presidente Lula. Como diz o popular, o PT não vai abrir nem para um trem. Né? Então, já sem a possibilidade de Lula, já estava indicando, né, esse princípio, né, estimulando a candidatura do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Imagine agora com Lula, Diógenes. Então, realmente é um cenário aí que favorece os extremos. Você tem toda a razão com essa leitura. Vamos lá para a repercussão entre os presidenciáveis. Eu tenho aqui 4 que o Jornal Globo traz na edição de hoje. Então vamos lá. Luciano Huck, apresentador de TV e cotado para disputar a presidência. Ele disse o seguinte, abre aspas, na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente. Mas uma coisa é fato, figurinha repetida não completa álbum. Eu acho que essa coisa não funciona para o ex-presidente Lula, que é um dos políticos mais populares deste país. E, apesar dos problemas que ele teve com Lava Jato, Petrolão, Mensalão, a prisão, nesse processo todo agora, que foi inclusive anulado, é um monstro na política do país, né?
Então, essa foi a palavra do Luciano. Vamos aqui para o que disse o Ciro Gomes ontem. Foi corrigido uma injustiça. Lula tem devolvido os direitos políticos. Isso é bom. Agora, a política vai dizer se é disso que o Brasil precisa. Acho improvável que a sociedade queira repetir a confrontação odienta, sectária, radicalizada que marcou 2018, fecha aspas, disse Ciro Gomes. Ciro Gomes que vinha conversando com Lula, né, o Marcos Alexandre? Vinha, mas numa relação entre tapas e beijos, mais tapas do que beijos, né, Jorge? A gente pode dizer isso porque Lula, desde 2018, elevou o tom de críticas ao PT, quando naquela ocasião eles tinham a expectativa de contar com o apoio do petismo, né, a candidatura dele à presidência em 2018, com a prisão do ex-presidente Lula. Isso não aconteceu, o PT já naquela ocasião, e como acontece normalmente, realmente não abre nem para um trem quando o assunto é seus interesses eleitorais, né, e isso afastou. Nos últimos tempos, eles vinham tentando se reaproximar, mas até agora a relação é realmente de mais tapas do que beijos. Pois é, mas os dois já sentaram para conversar, claro que não fizeram nenhuma aliança, nem fecharam nenhum acordo, mas já fizeram as pazes, né, porque as declarações eram fortes no período da prisão e depois da eleição de 2018. Olha aqui o que é que disse o Dória ontem. Bolsonaristas radicais propagam a ideia de que ser contrário ao presidente é ser desfavorável a Lula e vice-versa. A polarização favorece os extremistas que destroem o país. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro, disse o Dória. Esse eu acho complicado, cada vez mais ele, inclusive, ser candidato a presidente da República. Eu acho que João Dória já deve estar pensando em se voltar para a reeleição dele em São Paulo ou uma candidatura ao Senado da República. Para presidente da República, a candidatura dele se enfraquece a cada dia, apesar da Coronavac, apesar de todo o esforço dele para se identificar com a vacina do Butantan. Marcos Alexandre. João Dória, Diógenes, fica aí espremido, totalmente espremido entre essas duas opções, né, entre o bolsonarismo e o lulismo. O João Dória praticamente se torna carta fora do baralho, ele que já vem sendo contestado, inclusive no próprio partido dele, o PSDB. Então, uma situação complicada para o governador de São Paulo. Por último, eu gostaria de destacar as palavras de o Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde, e despontou como um presidenciável depois de sua demissão do Ministério da Saúde. E disse o Mandetta ontem, os extremos comemoram, pois se nutrem um do outro. A ruptura da Liga Social Brasileira avança. Mais que nunca, o povo de bem terá que apontar o caminho para pacificar esse país, fecha aspas. Eu acho que esvazia aí qualquer ideia de Mandetta como candidato democrata. Ele, inclusive, que enfrenta internamente no Democratas alguns questionamentos e tem até autorização para percorrer o país aí para tentar levantar essa candidatura, Marcos. Mas eu acho que esse fato de ontem e a elegibilidade de Lula esvazia totalmente qualquer possibilidade de Mandetta disputar a eleição presidencial. O que é que você acha? É verdade, Jorge, concordo com você. Mandetta, que tem uma candidatura hoje, a meu ver, frágil ainda, né, apesar do bom trabalho que ele fez no Ministério da Saúde, reconhecido, ainda é politicamente e eleitoralmente frágil no Brasil, né? Seria preciso realmente ele ter mais serviços prestados. Essa possibilidade de Lula ser candidato, hoje, de início, realmente favorece bastante a polarização. Tanto Lula quanto Bolsonaro são nomes hoje que provocam amor e ódio na mesma proporção, claro, dependendo aí do ponto de vista ou do ângulo que se olha para cada um deles, né? E Mandetta, nesse caso, realmente fica também prejudicada aí com a sua postulação. Marcos, só para a gente encerrar essa análise, é claro que todo mundo faz a leitura que os extremos, o bolsonarismo e o lulismo, se fortalecem para uma disputa presidencial no ano que vem. Para Bolsonaro, é interessante enfrentar o PT nas urnas em 2022. Para Lula, enfrentar Bolsonaro também é importante. Agora, em termos de Bolsonaro, ele gostaria muito de enfrentar o PT,
mas sem ser Lula candidato à presidência da República. Uma coisa é enfrentar Haddad como candidato do PT na eleição de 2022. Outra, o Lula, tão popular como Bolsonaro hoje, são os dois políticos populistas do Brasil, né? É verdade, Diógenes. A única preocupação assim que a princípio eu tenho é porque realmente uma disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula iria incendiar, né, o país, com debates, com agressões, né? A gente já viu em 2018 o episódio da facada, né, na campanha do Jair Bolsonaro. Então, realmente é uma situação que preocupa, porque a gente, ao invés de ver nossas lideranças políticas buscarem a serenidade de ânimos, a gente vê cada vez mais os discursos inflamados, né, posturas de ódio nas redes sociais, militâncias cada vez mais aguerridas, vestidas para a guerra. Então, esse cenário todo preocupa um pouco. Mas, se for o caso, o país tem que enfrentar esse debate, né? O ex-presidente Lula, se tiver os direitos restabelecidos, tem o direito de disputar, né? Assim como o presidente Jair Bolsonaro. Então, fica aí a gente acompanhando, ainda depende aí do STF, né, analisar no plenário essa questão, mas é realmente um cenário que, a princípio, me preocupa. Estão falando já, eu sei que está cedo, né? Até para falar em vice, né? Mas estão falando da chapa Lulu. Lulu? Lula e Luísa Trajano. Estou falando, mas é cedo ainda para a gente confirmar isso. A Luísa Trajano, né, a gente, né, Diógenes, comenta isso sempre aqui no programa, né, ela, se tiver juízo, ela não entra nessa, não por conta de Lula, o Luciano Huck, o João Dória, quem quer que seja, né, e ela realmente vem rechaçando isso nas entrevistas, deu entrevistas nesse final de semana, por ocasião aí do Dia da Mulher, e ela rechaçou a possibilidade de se filiar a algum partido. Ela disse que pode ajudar o país de outra forma, sem ingressar na política. Mas vamos acompanhar, claro, ficar de olho aí nos desdobramentos dessa decisão de ontem do ministro Edson Fachin. Marcos, rapidinho, nosso tempo estourou, até por conta dessa análise que a gente fez. Projeto prevê cota para mulheres em mandatos no Legislativo. Rapidinho. Basicamente, Diógenes, ontem foi apresentado um projeto de um senador do Mato Grosso, né, o Wellington Fagundes, que reserva aí 30% das vagas no Legislativo. Ou seja, 30% das vagas na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Diógenes, a ideia do projeto do senador Wellington Fagundes, né, que é do PL do Mato Grosso, é que as mulheres que forem se elegendo, tiverem maiores votos, vão ocupando, alternando com os homens até atingir esse mínimo de 30%, Diógenes. Então, é um projeto aí que pode causar algum barulho, não se sabe se foi só uma gentileza pelo Dia das Mulheres, mas que a meu ver, tem pouca chance aí de prosperar. Mas é uma ideia assim para se discutir. A coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer. É fato, Diógenes. Até amanhã com mais uma coluna aqui, é fato, de Jornal 96. Obrigado.